da bateria. Meus irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e trabalho. Na tarde de hoje, nós convidamos o nosso irmão Denis Martins, da Federação Espírita Pernambucana, localizada no Espinheiro, que falará sobre o tema A Visão de Paulo de Tarso sobre o Pecado. Solicitamos dos presentes a gentileza de desligarem os seus celulares e os irmãos passistas só precisam sair para a sala de passes após a palestra no momento dos avisos finais. Para que a nossa reunião transcorra num clima de paz e de harmonia, vamos nos harmonizar através da prece. Jesus, mestre amigo, nosso guia e modelo, te agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, nessa tua casa de oração e trabalho. Aqui viemos, mestre, em busca de esclarecimento para os nossos espíritos, em busca de luz, Senhor, para as nossas consciências. E através do teu Evangelho Consolador, com certeza estamos no roteiro certo. Pedimos a presença amiga do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste juntamente com sua equipe espiritual, com alegria, com paciência e com tolerância, sabendo que ainda somos imperfeitos, mas espíritos caminhando para a nossa evolução. E assim sendo, mestre amigo, te agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos é conferida sempre que adentramos a essa casa e te pedimos a permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Com a palavra o nosso irmão Denis. Oi, boa tarde. Eu vou pedir permissão para vocês para ficar em pé, porque eu sou baixinho e aí pode ficar difícil vocês me verem. Então, para a gente começar, boa tarde de novo, nós queríamos trazer o abraço fraterno de todos aqueles que fazem a Federação Espírita Pernambucana, casa de onde viemos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. É a visão do apóstolo Paulo a respeito do pecado. E esse tema, o tema do pecado, né, do pecador, do erro, ele é um tema que nos acompanha há vários séculos. Nós tivemos interpretações, religiosamente falando, a respeito do pecado, nas diversas épocas da humanidade. Cada interpretação trazia um pouco da cultura, um pouco da evolução espiritual, moral e intelectual do povo que estava tentando interpretar algum texto ou esse tema ao longo dos séculos. E hoje nós vamos trazer uma interpretação baseada na lição de Paulo, que está em O Livro dos Espíritos, na resposta à questão 1009. Paulo, o apóstolo, nessa questão, que fala acerca das penas eternas, da duração das penas espirituais, ele vai nos dar uma mensagem, a qual ele assina no final, que vai mostrar justamente qual é o entendimento dele acerca do tema, o pecado, o pecador e o castigo. Mas para a gente começar, eu separei alguns textos aqui para a gente ler um pouco. O primeiro texto, eu separei aqui, está na epístola, na terceira epístola de João, no capítulo 11, que diz assim: Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Terceira epístola de João, lá no Novo Testamento, capítulo 11. O que é interessante nessa ideia do apóstolo João? Primeiro,
para depois a gente passar para Paulo. É que ele fala que quem faz o bem, esse está com Deus. E quem faz o mal não tem visto a Deus. Se o espírito não vê a Deus ou não percebe a presença divina, logo ele não pode fazer o bem. E se não percebe a presença de Deus, também não pode estar próximo de Deus. Não pode estar junto de Deus. E por isso faz o mal. Essa visão de João é compartilhada pelo apóstolo Paulo, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que é interessante nisso? É que na época de Jesus, o tema do pecado e o tema do castigo era bastante efervescente, vamos dizer assim. Falava fundo aos corações. E o que era que acontecia? Como era visto a questão do pecado na época de Jesus? Para a gente entender esse contexto histórico dessa época que Jesus viveu, eu vou tentar fazer um recuo para a época de Moisés. Moisés, como a gente sabe, aquele líder religioso e político, por que não, do povo hebreu, que liderou a saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida, para uma terra onde o povo poderia fazer sua cidade e onde ele viveria em paz. Mas o que foi que aconteceu quando Moisés saiu da escravidão do Egito e levou aquele povo que era escravo para passar 40 anos no deserto? Aconteceu que o povo estava ali inquieto, porque você tinha um regime de escravidão, mas você tinha casa, comida, água, e no deserto você não tem nem casa, nem comida e nem água. Você é livre, sim, mas você é livre num deserto. E aí o povo ficava pensando, ó, Moisés, é melhor voltar para o Egito, porque aqui a gente não tem nem casa, nem comida, nem água. Lá, pelo menos, a gente tinha o regime de escravidão, era escravo, não era livre, mas pelo menos tinha o que comer. E Moisés teve que fazer um jogo de cintura aí para poder controlar aquele povo. Mas uma questão era bastante difícil, porque o povo naquela época era bastante endurecido. Pare para pensar no povo de hoje, da terra. Será que nós sabemos amar ao próximo como a nós mesmos? Perdoar as ofensas? Será que nós somos indulgentes com relação aos erros alheios? Será que nós conseguimos ser humildes e controlar o nosso egoísmo? Se hoje nós não conseguimos fazer isso, imagine na época de Moisés. O que acontecia era que, para um povo tão duro assim, era preciso alguém de pulso forte. E Moisés foi esse legislador. E ele pegou uma lei que já existia, ele não criou lei alguma, ele pegou leis que já existiam e aplicou essas leis para o povo hebreu, que estava no Egito. Aliás, que tinha saído do Egito, estava no deserto. Por exemplo, a lei de Talião, que a gente acha que foi Moisés que criou, mas na verdade não foi. Era um código chamado Código de Hammurabi, que fazia parte da legislação da Babilônia, onde o povo hebreu passou um tempo cativo também lá. E aí Moisés pega um pouco dessa cultura da Babilônia, que já estava presente um pouco na vivência do povo hebreu, e aplica ela de forma rígida. É a lei do olho por olho e dente por dente. E nós acreditamos, até hoje, que Moisés foi uma pessoa ruim. Por quê? Porque instituiu essa lei no povo hebreu. Na verdade, o que Moisés fez foi tentar trazer um pouco de justiça para um povo altamente injusto. Pare para pensar comigo. Na época de Moisés, imagine um cenário aqui. 2 fazendeiros, uma fazenda do lado da outra. Aí o fazendeiro 1 resolve roubar a ovelha do fazendeiro 2. O fazendeiro 2, sabendo que o fazendeiro 1 tinha roubado sua ovelha, se achava no direito e na obrigação de matar toda a família do fazendeiro que roubou a sua ovelha. Por causa de uma ovelha,
várias pessoas de uma família eram mortas. O que Moisés falou foi assim: olha, a partir de agora, você não mata mais ninguém. Se alguém roubou sua ovelha, ou você pega ela de volta, ou pega outra ovelha. Ou então, pune apenas o agressor, aquele que pecou, que cometeu o crime. Já parou para pensar quantas pessoas deixaram de morrer por causa dessa lei de Moisés? E a gente achando que Moisés era bruto, que Moisés era ruim. Mas, na verdade, ele estava evitando diversos homicídios, porque o homicídio era comum naquela época. Matar os outros era bastante comum. Os duelos eram frequentes. Os conflitos de interesse que culminavam na morte eram muito comuns. E Moisés promoveu essa justiça forte e rígida para controlar os ânimos. E deu certo. Várias pessoas deixaram de ser mortas por causa dessa lei de Moisés. Mas, ao longo do tempo, Moisés também foi descortinando algumas parcelas da verdade espiritual. E foi o próprio Moisés que entrega ao povo hebreu os 10 mandamentos. A primeira revelação da lei divina. Tirou um pouquinho daquele véu que estava sobre as verdades espirituais. Ele levantou um pedacinho daquele véu. E nós costumamos resumir a lei de Moisés como olho por olho, dente por dente, nos esquecendo de que o primeiro mandamento que ele veio trazer é o de amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quem veio trazer o amor primeiro foi Moisés. Moisés ensinou o amor para a gente. Só que nós, naquela época, não conseguimos enxergar esse amor. Porque para nós era mais patente o olho por olho, dente por dente. Como ainda hoje é assim. É por isso que Jesus, quando vai falar com Nicodemos, e isso está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, Jesus vai falar com Nicodemos sobre que é preciso nascer de novo, né, para ser perfeito, para ver o reino dos céus é preciso nascer de novo. E os apóstolos de Jesus estavam por ali ouvindo aquela história. Um deles, Tiago menor, Tiago filho de Alfeu, foi falar com Jesus: ó mestre, agora eu entendo como é esse mecanismo de resgate, mas consigo enxergar que onde houve um assassino, terá que vir outra pessoa para assassinar ele, porque se ele mata, na outra vida ele tem que ser morto. Era assim que Tiago tinha enxergado a misericórdia da reencarnação. Veja só, se alguém mata, ele precisa ser morto em outra vida. Se alguém corta uma mão, ele precisa vir sem mão na outra vida. Se alguém fura o olho, ele precisa vir cego em outra vida. Era assim que Tiago havia entendido a lição de Jesus para Nicodemos. E Humberto de Campos fala que Jesus captou aquela profundidade do questionamento e disse assim: Tiago, na lei de Moisés, que era a única lei que tinha, na lei de Moisés, como está descrito o processo de redenção dos pecados? E aí, Tiago fala, como todos nós aqui, ou pelo menos 90% falaria: na lei de Moisés está escrito olho por olho e dente por dente. Aí Jesus diz: até tu, Tiago, tens procedido como Nicodemos, mas não critico a exiguidade ou a estreiteza da visão espiritual que você aplica à lei. Em verdade, nos esquecemos de que o primeiro mandamento é um mandamento de amor. Como, portanto, amar a Deus aborrecendo-lhe a obra? Como é que a gente pode amar a Deus se vai haver sempre um ciclo vicioso de quem mata terá que ser morto? É acreditar que Deus é um ser punitivo que apenas quer balancear os pratos da balança da justiça. Na verdade, não é assim. É tanto que a lei de amor, ela é justa, mas é misericordiosa. Deus, acima de tudo, é infinitamente justo e bom. E a gente não pode dissociar justiça de bondade quando se fala de lei divina.
Então a lei divina tem mecanismos próprios para curar ou para fazer com que aquele que pecou se redima de sua falta. Não é preciso, portanto, que um assassino seja assassinado em outra vida. Que aquele que furou o olho venha cego em outra vida. Não é preciso que isso aconteça. Como a gente sabe isso? Porque Pedro, em sua primeira epístola, diz: o bem cobre a multidão dos pecados. Não há determinismo absoluto no processo de correção, no castigo, como a gente costuma dizer. Não há processo absoluto determinístico. A espiritualidade trabalha com probabilidades. Quem diz isso é Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. A espiritualidade trabalha com probabilidades. O determinismo só existe um. Se eu fiz o mal, eu vou ter que fazer por onde resgatar essa dívida. Como fazer isso? Depende. E é por isso que Paulo, em sua epístola aos Coríntios, diz o seguinte: que quereis, pois? Eu estou até com o papelzinho aqui. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Olha, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: como é que você quer que a lei divina atue em sua vida? É com espírito de mansidão? É que Jesus esteja com braços abertos para você? E que você consiga caminhar rumo a Ele? Ou que você passe pelos caminhos espinhosos da vida? Como você quer? Paulo, 1 Coríntios. Em 1999, um filme marcou a história do cinema, porque revolucionou os efeitos especiais. Esse filme é o Matrix. E esse filme me impressionou bastante. Uma frase, porém, tocou especialmente meu coração. Há um momento em que o personagem principal fala com uma criancinha, parecendo um budista, um carequinha, que diz assim: o importante é a escolha. O importante é a escolha. E na vida da gente isso é o mais importante. São as escolhas que nós tomamos que vão definir o nosso destino. A nossa vida daquele momento em diante. E como não há nada determinístico na lei divina, há probabilidades, nós fazemos caminhos a cada dia, a cada escolha. O difícil é a gente saber escolher bem. Porque para escolher bem, é preciso deixar outras coisas de lado. Quer ver um exemplo disso? Quando você escolheu vir para cá hoje, você tinha várias opções. Ficar em casa, ir ao cinema, sair para um restaurante, sair com a família. Mas você escolheu vir para cá. Você deixou muita coisa de fora dessa sua escolha. Quando você escolheu a roupa que você veio hoje, provavelmente no seu guarda-roupa havia várias. Mas você escolheu uma e veio para cá hoje com ela. Você deixou as outras opções de lado. O difícil na vida da gente, nas escolhas mais importantes da nossa vida, é porque as coisas que a gente tem que deixar de lado estão muito arraigadas ao nosso coração. É como se nós fôssemos viajantes. E a gente, quando vai fazer uma viagem, leva sempre uma bagagem. Mesmo que ela for curta, que a viagem for de 1 ou 2 dias, a gente leva sempre uma bagagem. E todo mundo que viaja muito sabe que quanto mais bagagem levar, mais difícil é a viagem. Porque a mala pode extraviar, você pode perder alguma coisa, o peso é grande para você conduzir a mala, pode ser que dê sobrepeso e você precise pagar mais por isso. Né? Na vida da gente é assim também. Nós costumamos reunir muitos bens durante a nossa vida. E a maioria deles não são tão importantes. E na hora de desembarcar no mundo espiritual, a mala pesa demais. E você não consegue subir para as esferas superiores. Porque tem muita mala, tem muita bagagem pesando com você, no seu coração. E a bagagem que mais pesa é a mais inútil. Pode parar para pensar. Quando você viaja, o que mais pesa é o que você menos usa. Na vida da gente é assim também.
O que mais pesa é o que a gente menos usa. É o que menos vai valer para a gente no mundo espiritual. Porque amor não pesa. Paz não pesa. Mas carro pesa. Mas ciúme pesa. Mas a casa que a gente fica pensando que vai arrumar daqui a pouco quando chegar, isso pesa. A conta do banco, para quem é que eu vou deixar? Isso aí pesa muito. Só que a gente esquece que vai viajar. E começa a adquirir essas malas. E dá menos importância às coisas que a gente vai usar mesmo no mundo espiritual. Esse é o erro. É a péssima escolha. E esse é o pecado. Esse é o verdadeiro pecado. É fazer as escolhas erradas. É deixar de lado as coisas mais importantes e colocar no lugar das coisas mais importantes coisas que são inúteis, espiritualmente falando. Quem diz isso? Paulo. Em resposta à questão 1009 do Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo vai falar uma mensagem belíssima, que vale a pena vocês, quando chegarem em casa, abrir o Livro dos Espíritos dessa questão, vai ter lá uma resposta de Santo Agostinho, de Lamennais e outra de Paulo. E vale a pena ler. E eu trouxe alguns trechos aqui para a gente entender o que é que Paulo fala a respeito desse tema. E eu vou pedir licença para a gente ler só uns trechinhos e comentar. Bom, ele começa dizendo assim: gravitar para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Então, Paulo aqui começa definindo que o objetivo de toda a humanidade é trilhar um caminho rumo a Deus. Gravitar para a unidade divina. E ele diz assim, que para isso 3 coisas são fundamentais: ciência, amor e justiça. E 3 coisas são opostas e contrárias, que é o ódio, a ignorância e a injustiça. O que é que isso tem a ver com a palestra de hoje, com essa questão do pecado? É que para que a gente possa trilhar rumo a Deus, com o objetivo de alcançar Deus, nós precisamos nos valer, nos munir das bagagens da ciência, ou do entendimento, ou do conhecimento, do amor e da justiça. Portanto, permanecer na ignorância é estacionar na caminhada. Por isso que é importante a gente aprender. Por isso que é importante evoluir intelectualmente. Permanecer no ódio é estacionar na caminhada. E aí a gente não consegue andar para Deus odiando. Jesus já falou. Como amar a Deus aborrecendo-lhe a obra. Quando a gente está com ódio, emite essas energias para a natureza inteira. É como Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Se você só pensa no ódio, se você só pensa na raiva, no rancor, a natureza, o mundo ao seu redor é transformado pela energia do ódio, do rancor, pela energia negativa que você está irradiando da sua mente. E a outra muleta, vamos dizer assim, que vai nos levar mais próximo de Deus, é a justiça. Como estar próximo de Deus, trilhando a injustiça. Como ser injusto e amar a Deus? É impossível, porque Deus é a justiça absoluta. Mas o pior é que nós acreditamos que não somos injustos. A maioria de nós acha que não é injusto, sendo. Porque quando você julga alguém, você está sendo injusto. Quando você, na sua cabeça, diz assim: mas, rapaz, fulana veio pro centro com uma roupa tão feia. Então olha o batom de fulana como está. Ou então quando você diz: esse meu colega de trabalho aí, ele só chega atrasado e deixa o serviço para mim. Quando nós criticamos os outros, julgamos os outros, nós estamos sendo injustos. Porque nós não temos a capacidade de analisar todas as variáveis, todas as dimensões que envolvem a vida de alguém. Deus é capaz. Os espíritos superiores conseguem, mas nós não somos capazes de julgar, de analisar e de criticar ninguém. Justamente pela injustiça nós conseguimos. Entretanto,
nós sabemos o certo. Nós conseguimos entrever diante das trevas do mundo a luz que nos leva próximo de Deus, que é a boa nova, o Evangelho de Jesus. E Paulo está dizendo aqui que as três coisas que a gente precisa é ciência, amor e justiça. E pare para pensar que o Evangelho que Jesus veio nos trazer traz essas três coisas. Só que nós ainda não sabemos utilizar essa ferramenta que Jesus nos enviou. E Paulo fala mais. O que é costume, e naquela época, 1857, 1860 mais ou menos, né, porque essa a versão do Livro dos Espíritos, essa segunda que a gente tem hoje, só foi fechada anos depois. Naquela época, a Igreja Católica ainda trazia as suas bases bastante tradicionais. E a ideia de pecado vinha desde aquela questão do pecado original de Adão e Eva. Né? Muitos de nós aprendemos assim ainda nos dias de hoje. E Paulo vem distorcer, vem trazer uma nova visão, vem quebrar um paradigma de pecado e trazer outra, que a gente vai analisar aqui. O que é interessante nisso é que Paulo não julga o pecador. Ele não julga o pecador, aquele que está errado. Ele não aponta o erro, ele esclarece. É por isso que em uma de suas epístolas ele diz assim: não vim aqui para batizar, mas para evangelizar. Ele não veio para apontar defeito, ele vem para esclarecer, para evangelizar as almas. Já parou para pensar o que é evangelizar? Se o objetivo da humanidade é trilhar para junto de Deus, evangelizar é trazer os homens para junto de Deus. É endireitar os caminhos. Endireitar os caminhos. Quem falava isso? João Batista. Vim para endireitar os caminhos do Senhor, porque até hoje nós vivemos pelas veredas tortuosas que não nos levam a lugar algum. O objetivo da evangelização de nós mesmos é que a gente possa seguir esse objetivo, rumar para junto de Deus. E veja que interessante. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis de Moisés. E lá tem uma passagem bem interessante. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós, principalmente os espíritas, interpretávamos essa lição de maneira errada. Muitos de nós acreditamos até hoje que o Velho Testamento está tudo errado. E que a gente não deve acreditar. Com a desculpa de, por exemplo, esse negócio de Arca de Noé existiu? Como é que pode um homem juntar todos os animais da terra, em casal, e ficar o leão com a leoa junto ali da zebra e do zebro? Como é que pode? E a gente achando que esse Velho Testamento é tudo mentira. Né? Mas é porque ali há um simbolismo grande. E nessa parte do façamos o homem a sua imagem e semelhança, eu gostaria de trazer aqui uma interpretação. É uma interpretação. Dizem que o Velho Testamento tem 70 faces. Eu vou trazer uma delas. Falta aí pelo menos 69. E essa interpretação é um pouco matemática, que muita gente não gosta, não é verdade? Mas eu vou trazer aqui de uma maneira bem simples. Quando você estudou no 2º grau, faz um tempinho para alguns, né? Mas vamos lembrar um pouquinho. Existia uma coisa chamada função. E quando a gente estudava a função, tinha dois conjuntos. Um conjunto na direita e outro na esquerda, né? E tinha umas bolinhas que faziam as setas de um conjunto para outro. Um conjunto era o domínio e o outro a gente chama de contradomínio ou imagem. Imagem. Me perdoe os professores de matemática que tiver por aqui. Eu vou tentar simplificar. Que é interessante. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Um conjunto é o domínio e o outro é a imagem. Que interessante. O conjunto domínio, não está dizendo, aqui é o dominante. É aquele onde tem todas as possibilidades. É Deus. Que envia para nós todas as possibilidades do nosso engrandecimento particular, espiritual. O conjunto imagem é o que recebe as flechas, os elementos que Deus projeta
em nossa vida. Será que nós estamos utilizando os elementos que Deus, de seu domínio superior, manda para nós? E nós seremos assim imagem dele? Não imagem espelho, mas imagem de receber, como conjunto imagem na matemática. Será que nós aproveitamos as bênçãos de Deus? Será? E a semelhança? Que imagem é isso? É ser receptivo para Deus. É utilizar o patrimônio espiritual que Deus nos dá para que a gente possa nos engrandecer, tornar o mundo melhor. E o que é a semelhança? Na matemática e na estatística, semelhança é uma medida de proximidade. Quanto mais semelhante dois objetos são, mais próximos, matematicamente ou estatisticamente, eles seriam. Ser semelhante a Deus é estar próximo a Deus. E estando próximo a Deus, não tem doença, não tem temor, medo, não tem injustiça, não tem ódio. Mas será que nós estamos andando para sermos similares, próximos a Deus, semelhantes a Ele? Não fazer isso, não estar receptivo às coisas de Deus, não ser imagem e não ser semelhante ou não ser próximo a Deus, isso aí é sair do projeto inicial. Porque o projeto inicial é um homem, imagem e semelhança de Deus, que gravite para a unidade divina. Se a gente não faz essas duas coisas, nós saímos do projeto, pecamos. O pecado é esse desvio, o desvio de trajetória. Como Paulo vai falar, vou ler aqui para vocês, ó. E ele vai dizer exatamente isso. Quem de fato é o culpado? Quem é o culpado? Quem é que peca? Quem é o pecador? É aquele que por um desvio, você tem uma trajetória, você tem um caminho e desvia do caminho, por um falso movimento da alma, por algum momento de cabeça quente, como a gente fala, né? O sangue ferveu, faz alguma coisa indevida, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem. Quando nós nos afastamos desse caminho do bem, nós estamos sendo pecadores. Nós estamos pecando contra a criação divina. E Paulo continua. Que é o castigo? Já que a gente sabe que o pecador é aquele que se desvia, e a gente achando que o pecador era um criminoso, né? Era aquele que matava, que roubava, né? É aquele que faz atrocidades. Pecador não é só esse, não. É aquele que se desvia do caminho do bem, até pelo pensamento. E Paulo diz aqui, o que é o castigo? A consequência natural, ou seja, não é imposição divina, é da natureza, é uma lei da natureza, é a lei de ação e reação, é a consequência natural derivada desse falso movimento. Porque se você permanece no caminho do bem, não precisa sofrer consequência alguma, porque você está vivendo no bem, o que vai vir é bem para você. Mas se você se desvia e passa aí pelos caminhos espinhosos, aí a consequência de quem trilha por espinhos é sair todo arranhado. É a consequência natural. Na vida material é assim, porque na espiritual não seria. Uma soma de dores, o castigo, é uma soma de dores necessárias para desgostar o espírito da sua deformidade. Olha que interessante isso. Quando nós nos afastamos do projeto de estar junto de Deus, nós nos deformamos. Que interessante isso. É como se a gente tivesse deformado. É como se fosse uma garrafa de plástico que você coloca no fogo. Ela se deforma todinha. E você se desgosta, o espírito se desgosta. Porque enxerga no espírito superior um modelo, um molde, um exemplo, e ele se vê diferente daquele modelo. Por isso que Jesus é o modelo e guia. Modelo, porque a gente se enxerga nele e vê quão diferente nós estamos. E guia, porque o guia é aquele que nos acompanha pela estrada. Geralmente por uma estrada que a gente não conhece. Como ele já passou, ele já tem essa experiência, ele vai do nosso lado dizendo, olha, fulano, aqui é assim, aqui você tem que fazer desse jeito.
Nesse caminho aqui a gente tem que fazer diferente, a gente tem que colocar um olho apetrecho, tem que colocar uma corda, passe com cuidado por aqui. Esse é o guia. Quando nós nos afastamos do guia, nós nos deformamos. Pisamos na lama, escorregamos, caímos no chão. Esse é o pecado. E o castigo é esse sofrimento de se enxergar diferente do modelo. Se enxergar fora dos moldes. É como se Deus tivesse feito uma aposta da gente. Se eu quero que você seja imagem e semelhança. Aproveite todas as oportunidades de fazer o bem e chegue cada vez mais próximo de mim. E o nosso sofrimento é, poxa, eu nem aprendi, nem aproveitei. A oportunidade estava na minha cara e eu não fiz. Nós fazemos assim com a oportunidade de trabalho, por exemplo. Tem uma oportunidade de trabalho, a gente, por algum motivo, esquece, não sei. A oportunidade vai embora e a gente fica depois com a dor na consciência. Eu devia ter feito aquela prova, aquele concurso. Eu devia ter feito aquela entrevista de emprego. Se acontece isso nas coisas materiais, imagine nas coisas espirituais. É a consciência que dói. Por que será? Porque a lei está escrita onde? Na consciência. É ela que dói. É ela a responsável por nos desgostar dessa deformidade. Porque ela mostra o caminho certo, ela é a bússola, e nós trilhamos os caminhos errados. Aí a consciência fica dizendo, você fez errado, e você sabe que fez errado. Mas por quê? Já que é tão simples isso, já que Paulo falou, tão simples. O culpado é aquele que se desvia, e o desvio, o castigo, é esse sofrimento de querer voltar. E foi que as pessoas pintaram de maneiras diferentes aí a punição e o pecado. A ideia que nós temos até hoje de inferno é bastante romântica. Nós acreditávamos que o inferno era aquele lugar cheio de fogo, cheirando a enxofre, e que tinha um rapaz maguinho, com um rabo todo vermelho, com 2 chifres, e com um garfo que era espetar a gente quando chegasse lá. Esse era o inferno que pintaram para a gente. Mas na verdade, e ainda dizendo assim, ó, não, mas isso aí está na Bíblia. Rapaz, eu quero saber onde é que está, porque até hoje eu não vi. Porque no povo hebreu, na época de Jesus, não existia a palavra inferno. Não é para acreditar nisso? A palavra inferno não existia. Porque inferno vem do latim, infernos, que é o que está embaixo. E o povo hebreu não acreditava nada disso, embaixo, em cima. Para o povo hebreu existiam 2 coisas. O Sheol e a Geena. E eles não sabiam diferenciar um do outro muito bem. O Sheol geralmente era um lugar melhor, onde as pessoas boas iriam e se encontrariam com os patriarcas, com Abraão, com Jacó, com Isaac, com Moisés. E a Geena era um lugar de expiação, onde a pessoa tinha que padecer algumas coisas, tinha que ainda expurgar alguns de seus defeitos. Mas esses lugares não eram totalmente separados, não. Quem estava no Sheol via quem estava na Geena, e quem estava na Geena via quem estava no Sheol. Onde é que a gente vê isso? Na parábola do rico e de Lázaro, que Jesus conta. Está lá Lázaro, no Sheol, num lugar bonito, com águas, lá com o pai Abraão, e o rico, que não deu comida para Lázaro, na Geena lá, e diz assim, pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo dele na água e me dê de beber. Esse é o Sheol e a Geena. Não tem inferno. Nessa parábola tem demônio, tem o diabo. Não tem, porque eles não pensavam assim. A palavra diabo nem na Bíblia não existe. Nem demônio. O que existe é daimon, que é gênio ou espírito. Diabo não existe. Foi a tradição religiosa pagã que fez ali um jeitinho de entrar no nosso cristianismo, que veio aí trazendo essas ideias. E até hoje a gente acredita no inferno de Dante Alighieri, que era grego, não era hebreu. E Jesus não era grego, esse era hebreu, era judeu. Você vai acreditar num pecado de Jesus ou num pecado de uma punição de Dante Alighieri? É um erro acreditar que o padrão grego de pecado, de punição e de inferno caiba numa missão consoladora como a de Jesus.
Mas nós, até hoje, mesmo no Espiritismo, condenamos nossos irmãos que erram a um inferno. Só que nós pintamos isso de outra coisa. Com a desculpa de que nós somos espíritas, dizemos que esse lugar é um umbral. E a gente faz um umbral igual ao inferno. Já parou para pensar? Que nós deturpamos o umbral, fazendo do umbral igual ao inferno na Idade Média. E que loucura que a gente faz. Mas Paulo vai dizer aqui, ó. Paulo vai falar ainda nessa mensagem. Destruís mesmo a ideia do inferno. Que a gente tem que destruir essa ideia. Tornando-a ridículo e inadmissível às vossas crenças. Nós destruímos a ideia do inferno da Idade Média. Mas criamos a ideia de umbral da Idade Média. E achamos que que todo mundo que erra vai para o umbral e que vai sofrer e que tem os espíritos perturbadores e que tudo. Romantismo demais, onde André Luiz não fala. Porque muitas vezes a gente mas nosso lá está lá. Não está bem assim não. Tem algum demônio no umbral? Como é que são as penas lá? São conscienciais. Só que a gente deturpa até o que André Luiz fala. Quanto mais o que Jesus falou há 2000 anos atrás. E aí você acha que porque a pessoa se suicidou, vai para o vale do suicida. Vai porque não é um filho seu. Porque se fosse um filho seu que se suicidasse, você não queria que ele fosse para um vale do suicida. Não é assim? Mas como é o filho do outro, o filho do vizinho, minha filha, reze muito porque ele vai para o vale do suicida. Mas se fosse um filho seu, você não queria que ninguém fosse lá e dissesse, minha filha, esse teu filho aí vai para o vale do suicida, viu? Nós condenamos os nossos irmãos apenas piores do que o inferno. Eu estou dizendo que não existe vale do suicida? Não, estou dizendo isso não. O que eu quero dizer para vocês é que há várias formas de se pagar pelo erro. Você pode sofrer numa prisão ou você pode sofrer no hospital. Nas duas você vai sofrer, mas numa você está com assistência. Não é todo espírito que se suicida que vai para o vale do suicida, não. Depende muito da família, do benefício espiritual. Às vezes a pessoa foi muito boa, num momento de dificuldade, talvez apaixonado por alguém, ou alguma coisa que não deu certo na vida, comete esse erro, mas é uma pessoa boa. Aí essa pessoa, por causa de um erro, que deve ter durado aí 30 segundos, uma vida de 30 anos ou de 40, vai por água abaixo? Deus seria muito injusto. Mas essa é a nossa visão como espíritas. Nós não devemos julgar, nem determinar pena nenhuma para ninguém. Quer ver outra coisa que a gente faz com relação a pecado e a punição? Minha filha, mas esse espírito aí vai ser degradado. Ele vai para outro planeta. Vai porque não é um filho seu. Porque se fosse seu filho, você queria que ele ficasse em qualquer lugar, até no umbral, mas ficasse na Terra. Não queria que ele fosse para outro planeta? Mas nós costumamos, porque não é a gente, costumamos colocar geralmente as penas mais duras para os outros. Porque estamos acostumados a sermos juízes dos destinos alheios. Mas será que nós somos atuadores do nosso? Digo nem juízes, mas atuadores dos nossos? Os nossos destinos estão sendo escritos por nós? Ou a gente está vivendo a vida aí do jeito que Deus quer, do jeito que a gente quer ou acha que quer? Coisas para a gente refletir. No Evangelho de Mateus, há uma passagem bem interessante, que fala muito sobre pecado e punição, e que está retratado também no capítulo 13 do livro Boa Nova. É a passagem da mulher adúltera. Eu vou resumir ela aqui para a gente. Todo mundo deve saber, mas só para a gente fazer como de costume, vamos contar a história. Então, uma mulher foi pega em ato de adultério, no ato do adultério. Então, ela foi pega em flagrante, né? E aí levaram ela, como estava lá no Deuteronômio, como Moisés havia prescrito, e levaram ela para, em público, né, uma multidão, várias pessoas, gritando, adúltera, adúltera, e levam ela para um mestre fazer o julgamento. Primeira coisa,
esse mestre era Jesus. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: se estava na lei, por que é que eles levaram para Jesus? Se a lei estava dizendo que era para apedrejar, apedrejasse logo. Mas por que foi que levaram para Jesus? Então aí tem uma coisa diferente. Porque as outras que tinham sido pegas em adultério não foram levadas nenhuma para um mestre julgar. O julgamento já estava certo. Por que aquela dali eles levaram? Por quê? Será que foi mesmo para julgar ela? Ou foi para fazer com que Jesus se contradissesse? E aí? Então, algo foi diferente nessa daí, né? Eles pegaram ela, levaram lá para Jesus. Jesus calmo e aquela turba, aquelas pessoas lá gritando: mestre, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Tu, porém, o que dizes? Aí Jesus não fala nada. Tá todo mundo numa barulheira lá. Você imagina como uma manifestação dessas que a gente teve aqui, né, numa revolução, uma coisa dessas. E aí o mestre calado vai ao chão, escreve algumas coisas, e o pessoal ainda, né, inflamado, querendo saber o desfecho da história, né? Mas eles já tinham julgado ela. Porque chegaram lá dizendo: Senhor, veja, eles não chegaram dizendo assim: mestre, o que é que a gente tem que fazer com ela? Não. Mestre, a lei está dizendo isso. Eles já tinham julgado ela. Eles já eram juízes. Jesus não tinha papel de juiz ali, não. Era só para ele aprovar ou negativar. E aí o mestre, calmo, nem julga, nem condena, apenas educa. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí o texto diz que os mais velhos saem primeiro e depois os mais novos. O que é interessante nisso? É que Jesus depois não condena a mulher. Por quê? Ele era o único que estava sem pecado. Era o único que tinha o direito de apedrejar. Mas ele, porque não tinha pecado nenhum, não a condena. Mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te acusou, nenhum deles te condenou? E ela responde: não, Senhor. Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Vê que diferença. Jesus não condenou nem aqueles que estavam julgando, nem a própria mulher que estava errada. Ele não julgou. Por que é que nós vamos julgar aqueles que estão errados? Ele corrigiu uma atitude, corrigiu. Não agrediu, ele corrigiu. Corrigiu como? Açoitando alguém? Quebrando alguma coisa? Não. Com palavras que tocaram fundo do coração daquelas pessoas. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Vai direto na consciência. E aí, aquele que tem a consciência um pouquinho desperta, não tem como fazer o errado. Vai embora. E é por isso que o apóstolo Tiago, em sua epístola, diz assim: porque até hoje, todos têm os olhos cheios de adultério. Somos nós. Até hoje nós temos os olhos cheios de adultério. Porque na primeira oportunidade, nós enxergamos o adultério nas pessoas. Mas o nosso olho é que está cheio de adultério. O nosso olho a gente não enxerga. O adultério que há em nós, a dificuldade que há em nós, esse nós não enxergamos. Mas o pecado que é do outro, esse aí, a gente conhece muito bem. E Jesus não a condena. Ele diz o seguinte: vá. Por que ele não disse assim: fique e venha comigo? Não disse assim: não, pode ficar por aí. Não. Porque Jesus não interfere nos destinos de ninguém, nas escolhas de ninguém. Vá, caminhe, trilhe e não fique estacionada. Não. Vá e faça um novo caminho. Faça um novo destino. Trilhe o seu caminho. Sem pecar mais. E como a gente sabe que pecar é desviar do caminho, é como Jesus estivesse dizendo: vá e siga pelo caminho certo. O interessante é que a passagem de Mateus acaba por aí. Mas Humberto de Campos, no capítulo 13 do livro Boa Nova, fala que o apóstolo João
o João Evangelista, ele ficou assim meio preocupado, porque como é que Jesus não condenou uma pecadora? Meu Deus do céu. Senhor, o Senhor é puro. Como é que o Senhor não condena? E aí eu vou pedir licença para ler só a fala de João e um trechinho da resposta de Jesus. Mestre, diz João, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Olha que interessante. Ele não disse assim, mestre, por que o Senhor não condenou aquela mulher? Não. Porque não condenastes a meretriz, já está acusando, colocando o dedo na ferida, de vida infame. Aquela que pegou mesmo. Está mostrando a todos o erro que ela tinha cometido. E aí Jesus responde com outra pergunta. Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Porque muitas vezes nós enxergamos o erro, mas não enxergamos o que levou aquela pessoa a cometer o erro. Pode ter sido por ignorância dela. Não por maldade, mas por ignorância. Pode ter sido por um falso movimento da alma, como diz Paulo. Mas a gente sempre pensa no pior. Que aquela pessoa é ruim, é perversa, que fez aquilo de caso pensado. A gente não sabe o motivo, o real motivo. Porque geralmente o real motivo que leva alguém a fazer um crime, a cometer um pecado, esse aí só quem sabe é a pessoa que fez e Deus. Geralmente é assim. Mas nós produzimos imaginativamente muitos motivos. E aí Jesus fala, terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes, as dificuldades que ela atravessou em sua vida? Será que você, no lugar dela, não faria pior? Não faria o mesmo? Mas a gente adora criticar. Não se coloca no lugar daquela pessoa. Será que no lugar dela eu faria o mesmo? Eu faria melhor? Eu não erraria? A gente não pensa nisso. Só pensa em condenar. Porque nossos olhos, como diria Tiago em sua epístola, estão ainda cheios de adultérios. Não sabes, Jesus falando para João, não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio, de desprezo, dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Você imagine aquela mulher na sociedade machista e patriarcal do povo judeu da época de Jesus. Onde ela passava, apontavam o dedo para ela. Essa é a meretriz, essa é a adúltera. Talvez tivesse vontade de constituir uma família, de ter filhos, e enxergava nas mulheres que tinham seus filhos, que eram felizes, uma vida que ela nunca teria. Veja que sofrimento essa mulher já passava. E a gente nem se dava conta. E até hoje, quando a gente lia essa passagem, a última coisa que a gente fazia era olhar compadecido para a mulher. A gente olhava sempre de Jesus dando uma lição para os outros. Mas a lição que ele deu para aquela mulher, a gente nunca tinha analisado. Veja que interessante. Os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo que ela possuía. Então ela já vivia um verdadeiro inferno. Tinha demônio? Não tinha. Tinha fogo? Não tinha. Tinha uma consciência doída. Porque o inferno é um estado de consciência. Não é um lugar determinado. Jesus diz mais. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes viu os acusadores. Tem muita gente por aí. Tem alto grau de intelectualidade, tem um cargo muito alto e ninguém condena ele. Embora tenha vendido sua alma, tenha se deixado levar por mais baixo preço. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele que a ela própria se condenou por tempo indeterminado? Jesus estava perguntando, qual é o pior castigo para essa mulher? Se não essa dificuldade da consciência que ela vai enfrentar por tempo indeterminado. Olha que interessante, Jesus está dizendo que o sofrimento tem tempo indeterminado.
Por que é isso? Porque nós não temos ainda a condição de enxergar o fim, quando vai acabar o nosso sofrimento. Por isso que se criou aquela ideia das penas eternas, do inferno que era para sempre. Por quê? Quando você está com uma dor de dente, 5 minutos parece a eternidade, não é assim? Quando você está com alguma dor de cabeça, 1 minuto parece 1 hora. Quando você está sofrendo, qualquer tempo parece eterno. É por isso que André Luiz, no livro No Mundo Maior, capítulo 16, quando ele vai analisar o caso do seu João, ele vai dizer o seguinte: de certo, na maioria das vezes, nós sabemos o momento exato de quando caímos no erro, mas o fim dos padecimentos, esse, ainda não temos condição de entrever. Porque nossa consciência acusa, você está sofrendo porque você fez isso, nesse dia, desse jeito. Mas quando esse sofrimento vai acabar, vai depender de cada um de nós. Do esforço que nós vamos fazer de sair do estado da deformidade para o estado do modelo. Essa velocidade, essa determinação parte de nós. E cada um é que vai dizer quão longo será o sofrimento. É por isso que você pode até se perguntar: André Luiz passou 8 anos no umbral? Porque ele precisou de 8 anos para se ver deformado, para se desgostar daquele sofrimento, daquele jeito que ele vivia. Alguns passam 1 dia, 1 ano, séculos. E um exemplo disso, capítulo 5 do livro Céu e Inferno. Há, nesse capítulo, a mensagem do senhor François Simon Louvet, um espírito desencarnado que morava na França, passou uma vida difícil, no final de sua vida, já era uma idade mais avançada, estava mendigo nas ruas, entregue à bebida, e resolveu pular de uma ponte que ficava num cais. E aí ele pulou, se jogou de encontro às pedras e faleceu. 4 anos depois, na reunião mediúnica, onde Allan Kardec estava presente, esse François Simon Louvet dá uma comunicação dizendo: ainda vejo as pedras se aproximarem, mas quando chego a elas, o quadro recomeça. Estou de novo ao topo da torre. E aquele sofrimento da queda me angustia dia após dia. 4 anos você vendo o quadro do seu suicídio, né? De pular em cima, quando está chegando, aquele sentimento de desgosto, querendo sair, chega nas pedras e volta. 4 anos assim, de tormento. É ou não é um verdadeiro inferno? Imagine você, por 1 minuto assim, se não é angustiante. François não falou que estava num lugar de umbral, um lugar onde tinha muito espírito ruim, não. Ele falou que o inferno estava na sua consciência. E pede para os integrantes da reunião que orem por ele, que façam pedidos por ele. E diz: estou arrependido de minha condição infeliz. De minha condição infeliz. E o arrependimento é o primeiro passo para o pecador, para aquele que se desviou, entender que está no caminho errado. Porque se arrepender é ver que você está trilhando um caminho diferente. Quando a gente pega um caminho errado, uma estrada errada, uma rua errada, quando começa a ver que o negócio não está bom, não é diferente, aí a gente, se arrepende e tenta voltar. E os espíritos dizem, Allan Kardec, que o quadro dele já estava bem melhor, porque já estava sendo amparado, porque deixou seu coração aberto aos sentimentos de arrependimento. Que nós possamos fazer igual a esses espíritos, que não condenaram o François, mesmo ele sendo suicida, mas o ajudaram, o acudiram nesse momento de dor. Pecado e punição são coisas que estão dentro de nós. São os desvios e as correções que nós devemos trilhar dia após dia. Que possamos seguir no caminho certo, rumo a Deus.
pelos caminhos retos, pela marcha à luz do dia, como diria o próprio Jesus, para que não sejamos pegos nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Assim seja. Hoje foi o meu que pifou. Ao nosso irmão Denis, o agradecimento de sua vinda aqui nos trazer tão belos esclarecimentos. Que isso possa lhe servir de reflexão em todos os momentos de nossa vida, principalmente naqueles momentos mais difíceis, diante das dificuldades que a vida sempre nos apresenta. Visitem nossas vovozinhas diariamente a partir das 14 horas. Nós temos aqui na casa a campanha do quilo, que é realizada todo primeiro domingo do mês, das 8 às 11 horas. Todo domingo nós temos a reunião da Mocidade Espírita e a evangelização infantil, a partir das 16 horas. Amanhã, segunda-feira, às 19h45, nós teremos a reunião de consulta espiritual. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos o palestrante convidado, o nosso irmão Carlos Vicente, do Abrigo Espírita lá de Jesus, localizado na Torre, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Na reunião de sexta-feira, às 20 horas, nós teremos os estudos espíritas, que é realizado pelo nosso irmão Bruno, e o estudo será Joana de Ângeles e a Psicologia Espírita. E lembramos a vocês que nós temos aqui, introduzimos aqui na casa o Telecine Espírita, que ele sempre vai se realizar toda primeira, segunda, terceira, quarta, sexta-feira do mês. É um filme, mensalmente nós vamos apresentar um filme. O primeiro filme apresentado foi a irmã de Chico Xavier, e esse, eu não estou lembrado do... mas também é um filme muito interessante. Acessem o site da nossa casa, www.casadeshumildes.com, com toda a programação da casa, e o blog do Bruno, bruno-tavares.zip.net, com 3 artigos diários, e a TV do blog 24 horas online. Leia o artigo de hoje, o estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, e o filme da semana, Quem Somos Nós. Antes de nós proferirmos a prece de encerramento, eu vou chamar a nossa irmã, que vai estar divulgando um trabalho aqui muito interessante. Boa tarde a todos, muita paz, que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Meu nome é Elizabeth, eu sou voluntária de uma ONG chamada Sempre Viva, que se localiza em 2 Unidos. Lá nós abrigamos mulheres e crianças com HIV e AIDS. E agora, há 1 mês e pouco atrás, a casa foi fechada. E as nossas mulheres e as nossas crianças, que não têm família nem casa, voltaram para as ruas. Então, como eu falei domingo passado aqui, quem bebia voltou a beber, quem usava droga voltou a usar. Já fomos buscar diversas vezes, algumas na delegacia, outras caídas nas ruas. Crianças nossas já desapareceram. Eu falei no domingo passado que uma das mães surtou na rua, ela com 3 filhos. A polícia levou ela e as 3 crianças nós ainda não encontramos. Então, o caos, porque são pessoas que não têm família. Então, o nosso presidente, Alexandre Ruiz, ele é amigo daquele Renato Prieto, aquele que fez o André Luiz no filme Nosso Lar.
e Alexandre ligou para ele e ele disse, ele está com a peça nova em São Paulo, fazendo o maior sucesso, e ele disse, não, eu vou um dia para Recife e a bilheteria vai ser do Sempre Viva. Eu abro mão do meu cachê e vai ser tudo para o Sempre Viva. Então vai ser próximo sábado, dia 21, às 20h30, no Teatro Guararapes. Então o que é que acontece? São 2.400 cadeiras lá e nós não conseguimos vender todos. Muito poucos ingressos nós vendemos. Então, o que foi que nós fizemos? Que era R$ 60 inteira e R$ 30 meia, nós resolvemos vender todos os ingressos a R$ 30. Então, eu peço a vocês que comprem, ajudem. Nós vamos estar aqui até hoje. Durante a semana, nós temos no papelzinho que eu entreguei no começo, tem um site, tem um contato de e-mail e tem telefone. Nós levamos na casa, dependendo da quantidade de ingressos que a pessoa for querer. E vamos estar vendendo também lá na bilheteria, no Teatro Guararapes, sábado. Vamos estar lá também durante a amostra, vendendo. Então, eu peço a vocês que ajudem. A peça é muito interessante, a história do jornalista frustrado, que ele gostaria de ter entrevistado algumas personalidades como Marilyn Monroe, Chico Xavier, Freud, Frank Sinatra e outros. E quando ele está no quarto dele, essas pessoas aparecem para ele. Vai ser usada uma tecnologia que eu não sei explicar, mas é uma tecnologia nunca usada no teatro, é a primeira vez, é por isso que está fazendo tanto sucesso no sul do país, por conta dessa tecnologia, onde ele vai contracenar com essas personalidades. E eu agradeço a vocês. Eu vou estar aqui fora, eu vou estar aqui no balcão vendendo os ingressos, e eu vou pedir ao meu amigo André, que eu conheci hoje, para me ajudar com a maquineta, porque a maquineta eu não sei manipular, mas ele vai ficar aqui atrás, vendendo no cartão de crédito. Muita paz a todos. Obrigada. Bem, irmãos, vamos finalizar a reunião da tarde de hoje, proferindo a nossa prece final. Deus de amor e bondade, Pai de infinita misericórdia, ao encerrarmos esse estudo da tarde de hoje, queremos te dizer da nossa gratidão de estarmos sendo recebidos nesta casa, Senhor, com tanto carinho, com tanta atenção, pela equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, esses espíritos amigos e amorosos que nos atendem sempre que precisamos, sempre que adentramos aqui a essa casa e nos sentimos realmente gratificados pelas boas vibrações, por esses momentos de paz e de esclarecimentos que tivemos na tarde de hoje. Devemos também agradecer a nossa Mãe Maria Santíssima, a grande Mãe da humanidade, que também se faz presente em todos os momentos de nossa casa. Ela, a Mãe do nosso modelo e guia, está sempre também junto a nós, nos acolhendo e nos amparando com a sua graça. E assim sendo, Pai amado, te agradecemos mais uma vez essa equipe de amor e de luz, essas vibrações que temos junto conosco, por esses momentos de amor, intimidade com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E te pedimos a permissão para dar por encerrado a reunião da tarde de hoje. Que assim seja. Por favor, aguardem a chamada para o passe.